Abra comigo 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 17. Hoje é ceia do Senhor. Eu quero ler o texto da ceia para nós. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês é maduro ou aprovado, depende da versão. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar o outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm comida em casa e bebida? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu? Eu vos elogiarei? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem, comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns já dormem. Amém, até aqui. Esse texto é o texto áureo da ceia. Eu creio que a maioria, ou todos nós aqui conhecemos. O Senhor Jesus também falou sobre isso, sobre a ceia, e aqui o apóstolo Paulo está passando para a igreja a ceia. Bom, ceia, para a gente entender um pouquinho mais o contexto da ceia, a ceia era uma refeição. A ceia não era um momento litúrgico, não fazia parte do ritualístico da cultura judaica. Era uma refeição, aqui era um ambiente. Claro que a ceia, eu não vou entrar aqui no quesito teológico de que a ceia representa a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa mais dos judeus, nós comemoramos a ceia, porque um cordeiro foi morto lá na Páscoa, e o cordeiro é celebrado que ele morreu na ceia. Mas a ceia agora para nós ela se tornou um memorial que a gente pratica sempre que se reúne. Então a ceia, ela tem alguns valores intrínsecos dentro dela, tem sentidos que faz toda a relevância para estarmos aqui ceando. Então por que você está aqui ceando agora de manhã? Por que você está ceando aí em casa com seu pão e seu suco? Por que estamos ceando? E tem algumas verdades aqui nesse texto que é importante a gente não esquecer. Então a ceia sendo essa refeição que Jesus aproveitou e colocou ali um memorial: façam isso sempre em minha memória. Então, partindo desse princípio, eu quero trabalhar esse texto. Primeira coisa que o apóstolo Paulo escreve aqui, que eu li, é: nisto que eu vou dizer para vocês, eu não elogio. O apóstolo Paulo começa falando com a igreja, corrigindo ela. Pastor, o que significa isso? Significa que quem ama corrige. Significa que tirar a correção do amor é um erro. Significa que o amor pode tudo, é mentira. Significa que hipergraça não existe, uma graça barata que você não é corrigido por Deus. Pregar um evangelho que vai dar tudo certo e você faz o que você quer da vida e está tudo bem, é mentira.
Não vos elogio. Ele está dizendo, eu vou corrigir vocês, eu não vou elogiar, eu não vou dar os parabéns, eu vou puxar a orelha de vocês, é o que Paulo está dizendo. E eu quero entrar depois no texto, por que ele puxa a orelha. Então, primeira coisa que eu quero pontuar, se você está sendo corrigido por Deus, diga glória a Deus, porque significa que você é amado por Deus. Porque se você ler Hebreus 12:6, o Senhor disciplina quem ama e corrige e castiga aquele que tem como filho. Então, se você é filho de Deus e se considera amado por Deus, sinta-se honrado quando Ele corrige você. Nós estávamos ontem voltando de viagem em família e eu e minha esposa corrigimos a Vitória. Corrigimos ela num ponto, numa coisa simples. E ela sentiu, porque toda correção na hora ela não é tão boa. A Bíblia fala que ela não é recebida com tanta facilidade. E ela começou a querer chorar, ficar um pouco triste. Eu falei, filha, entenda, as pessoas lá fora ou vão te aplaudir ou vão te criticar, mas ninguém vai te amar e vai te corrigir. Nós aqui dentro de casa, nós vamos te aplaudir e vamos te criticar, mas vamos te amar. E por te amar nós vamos te corrigir. Então entenda, filha, por isso que ninguém vai chegar para ti e te corrigir lá de fora, mas o pai e a mãe te ama e vai te corrigir aqui dentro. E ela ficou orando atrás do carro por meia hora, mais ou menos meia hora orando assim, né, em introspectiva. Depois ela veio, obrigado pai, deu um beijo chorando, deu um beijo na mãe, obrigado porque vocês me amam. Então esse é o princípio do amor, a correção. Está dentro do fundamento do amor, a correção. E Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, eu amo vocês, eu estou corrigindo, eu não estou elogiando. Porque é fácil elogiar, irmão. É fácil elogiar a gente ganha voto. Elogiar a gente ganha seguidores. É fácil falar que vai dar tudo certo, todo mundo vai seguir você. Agora começa a corrigir para ver se todo mundo vai seguir você. Começa a dizer que você reprova para ver se todo mundo vai seguir você. Começa a mudar. Então sinta-se amado por Deus essa manhã. Sinta-se amada por Deus essa manhã. Sinta-se acolhida por Deus essa manhã. Porque o Deus Criador Todo-Poderoso está dizendo, eu estou corrigindo vocês porque eu amo vocês. E Senhor, essa é a nossa oração. Nunca nos deixe sem correção. Quantos tem coragem de fazer essa oração? Diga ao Senhor, nunca me deixe sem correção. Diga para Ele, nunca me deixe sem correção. E o texto continua, e ele fala, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos dentre vós quem são os aprovados. Olha que interessante, é exatamente o que você entendeu. É necessário que haja divisões e diferenças entre vocês. Então deixa eu abrir um questionamento aqui. Não existe corpo de Cristo, igreja que pensa de forma unânime. Pronto. Existe diferença de pensamento entre nós. Pronto. Existe pessoas que têm linhas teológicas diferentes. Ponto. Nós estávamos fazendo o batismo aqui no sábado e tinha um irmão que estava com o pé machucado e ele não poderia entrar na água. Aí o amigo que estava junto perguntou, pastor, como que a gente faz? Eu falei, é simples, bota ele aqui do lado da piscina, bota a cabeça para dentro, eu jogo água na cabeça, a gente faz por aspersão. Como assim aspersão? Aspersão é uma forma de batismo que algumas igrejas usam, que é só jogar um pouco de água na cabeça, pronto, aspersão. Mas é imersão, batismo significa mergulho. Querido, mas isso é periférico. O importante é a fé que ele tem em Jesus e publicamente ele vai estar publicando. É isso que é central. E aí eu vou dizer, não, se não entrar aqui, vai para o inferno. Tem que entrar aqui. Aí aquele irmão talvez com o pé machucado não poderia entrar, aí ele entra, mas a ferida piora. E aí, não era isso. A vida dele é mais importante do que o meu ritual. Quantos entendem isso? Então, é importante que haja diferença entre vós. Esses dias um irmão, faz um mês atrás, veio falar comigo, pastor, estou indo para outra igreja aqui, Deus me deu uma direção, é perto do meu bairro, é mais perto para mim, vai congregar lá. Eu falei, que bênção, mas alguma coisa da igreja aqui? Disse, não, tem algumas coisas que eu não concordo. Eu falei, eu também.
Ele assim, como assim? Não, eu também não concordo com algumas coisas que tem aqui na Pai. Mas o senhor é o pastor? Eu sou o pastor, mas não concordo. Tá, mas não é o senhor que decide? Não, tem um monte de gente que eu delego. Eu delego funções, eu delego liderança. Tem líderes de 67 ministérios. Eu delego, e quando eu delego, eles fazem diferentes do que eu faria. Eu faria de uma forma. A ceia, que é conduzida pelos irmãos da ceia, tem coisas que eu não faria exatamente igual. Mas não é errado o que eles estão fazendo, é só diferente. Então, tranquilo, eles fazem diferente do que eu faria. Tem umas músicas que o pessoal canta aqui que eu não queria. Eu peço as músicas velhas, eles esquecem às vezes. Não. Eu falo, eu quero sempre uma música velha, uma música antiga, um dinossauro. Quero sempre as mais antigas, elas, não sei, coisa minha. Aí tem culto que passa que nenhuma, só as novinhas, só os. Aí eu vou sair dessa igreja. Não gostei. Não, irmão, os maduros, é por isso que é necessário que haja diferença. Não tem problema, tem diferença entre nós. Você vê na adoração, é a coisa mais linda. Tem uns irmãos, não, tem irmão aqui que estava feliz com aquele 1,5 metro de cada lado. Tem gente aqui que estava feliz. Ele não adora, ele espalha. Irmão, a pessoa adorando, ela é um pavão aberto. Ela abre, ela chora, ela deita, ela sapateia. E do lado tem um que está assim, ó. O avivamento na vida dele é fazer assim, ó. Quando levanta a mão, avivamento, a mulher começa a chorar do lado. Porque o homem é um 2 de pau, o homem não se mexe. O perfil dele de adorar é esse. Mas quem é que está adorando mais a Deus? Quem está com a performance mais aguçada ou quem está mais em silêncio? Porque Deus conhece o coração do homem. Então não é na expressão que vai definir. Agora aqui, aí eu posso subir aqui e dizer: você aí que não se mexe para Deus, fica aí, quando estava no carnaval fazia de tudo, e agora você não, e agora não, irmão. E aí eu estou sendo imaturo. Eu não estou percebendo que tem perfil diferente na adoração. Posso ouvir amém ou não? E eu não posso julgar o coração de ninguém. E o maduro vai dizer o quê? Ok, ontem à noite aqui teve rap. A galera do... Vamos lá, nós vamos quebrar tudo. Vamos vazar. Vamos quebrar. Com as calças. Tem alguns aqui que se entrassem embora. Galera de boné com a barreta. Que, mano, é nós, é o Jesus de Nazaré, é o cabeludo. Cabeludinho de Nazaré, é nós, e pai, Jesus quebrou tudo, e Satanás apanhou, e pai. Tem um refrão que fala: quando eu era prego, Satanás batia nele, agora sou martelo, quem bate nele sou eu. E pá, expulso, pá, e Satanás tomando bicuda. Esse dia eu ministrei sobre as 5 solas. Daí tem um irmão que falou: pastor, faltou outra. Qual? Sola da chuteira na cara do diabo. Não, os irmãos são criativos. Então, o maduro, ele vai dizer, é um perfil, é uma tribo diferente dentro da mesma igreja, da igreja de Jesus, amém? Aí você vai na igreja de outros irmãos de outra denominação, chega lá, eles estão com o hino da harpa. Lindo, hinos da harpa, maravilhosos, adorando o Senhor com o hino da harpa. Não tem não uma guitarra, não tem uma batida forte, mas eles estão adorando. Nossos irmãos e irmãs estão lá com o coque, com o cabelo comprido, dando glória a Deus. É entender que o corpo é maior do que uma denominação. Eu posso ouvir um glória a Deus amanhã? Que haja diferença, é interessante que haja diferença entre vós, para que os maduros. Eu tenho um capítulo no livro Lições do Meu Jardim, que é: a fruta madura cai primeiro. O maduro cai primeiro. Eu só aprendi lá em casa, vendo as árvores frutíferas. Eu estava esperando amadurecer um mamão, e levei 2 dias para ir lá ver de novo. Quando eu vi, amadureceu e caiu. Aí a fruta estava no chão madura. O Espírito Santo falou para mim: filho, essa fruta madura caiu por quê? Porque estava madura.
todo maduro cai primeiro. E o verde tem que ser derrubado. Então, se você, filho, for humilde e descer primeiro, mostra que você está maduro. Se você for orgulhoso e soberbo, você tem que ser derrubado. Aí eu te derrubo. Porque Deus dá graça aos humildes e rejeita o soberbo. Então, a maturidade vai me levar a descer primeiro. Não tem problema. Então, num casal, quando briga, pode ver, quando um casal entra em conflito, o mais maduro cede. Não é o melhor. Não, às vezes é o que mais erra. Mas é mais maduro para descer. Tem que ter humildade para descer. Tem gente, irmão, que, olha, piolento. Cara, sabe a história do piolento, né? Não conhece a história do piolento, gente? A esposa chegou pro marido um dia e falou: você é um piolento. É assim, para com isso. Nem cabelo eu tenho direito. Piolento. Para. Vamos lá, vamos sair. Piolento. Para. Piolento. Deus do céu, que teimosa. Para com isso, vai dar briga, hein? Piolento. Rapaz, tu quer brigar? Piolento. Então, olha, não brinca que eu vou te avançar. Piolento. Não, eu vou te afogar naquela lagoa lá. Piolento. E ele foi empurrando ela para a lagoa. Vou te afogar nessa lagoa. Piolento, piolento, piolento. Ele foi empurrando ela, entrando na água, piolento. E a água subindo nela, ela piolento. Quando entrou dentro d'água assim, ela botou a mão para fora e fez... Dentro d'água. Tem gente que morre afogado, mas não volta atrás. Quem aí no casal pede perdão mais fácil? A esposa levantou a mão, o marido, só que não. O olhar disse tudo, né? Normalmente o maduro cede primeiro. Isso vale para a igreja, porque aqui nós temos gente bebê na fé e nós temos maduros na fé. Tem gente que nasceu de novo, tem gente que se batizou no último sábado, tem gente que se batizou literalmente no último sábado, no sentido de aceitou Jesus no dia do batismo e decidiu se batizar no dia. Então são bebês, são novos. Entender que a igreja tem essa diversidade é maravilhoso. Entender que você já venceu o vício do cigarro, glória a Deus pela sua vida, mas tem gente lutando ainda com ele. Posso ouvir um amém ou não? Entender que você já venceu o vício do álcool, o vício da droga, você já venceu a depressão, você já venceu a mentira, você já venceu algumas coisas que vêm de herança familiar, inclusive de repetição e padrões antigos, você já venceu, mas alguns irmãos ainda não venceram, eles estão lutando ainda. E entender isso é maturidade. Existe diferença em processos diferentes. Não compare o seu processo com o do seu irmão. É necessário. Paulo afirma que é necessária essa diferença, divergência, né? Essas diferenças, os aprovados maduros prevalecem. Imaturos normalmente ficam caçando polêmica na internet. Normalmente o imaturo ele fica na internet procurando vídeo polêmico, fica caçando coisa, defeito dos outros, só vê defeitos, não consegue celebrar virtudes. Imaturos brigam por posições, por títulos, por discípulos, por membros. Tem pastores imaturos que ficam disputando membro. Esse membro vai para lá, volta para cá, não quero que vá naquela igreja. Isso é menino, maturidade. Quando alguém fala para mim, pastor, eu vou visitar uma igreja, eu falo, não precisava nem avisar. Não precisa mesmo. Do púlpito, estou falando para a igreja, você é livre. Não precisa me avisar. O dia que precisar e quiser visitar outra igreja, é a mesma igreja do Senhor Jesus. Pode visitar sim. Eu não tenho que ensinar você botando seca, eu tenho que ensinar você a escolher pasto. Eu tenho que ensinar a entender o que é comida e o que não é. O que é veneno e o que é comida. Eu tenho que ensinar só isso. Aí você é livre. Eu não morri por você e nem estou afim.
Quem morreu foi Jesus, amém? Então essa liberdade, imaturos brigam por discípulos. Imaturos brigam por posição. Sabe uma coisa que eu ensino aqui os irmãos, os que tocam aqui no grupo? Os ministros de louvor aqui, todos que tocam e cantam. A gente ensina que quando sobe alguém novo para cantar ou para ministrar, os outros têm que celebrar essa pessoa. Não é um concorrente, é um cooperador, que está junto para cooperar naquilo que Deus está fazendo. Então sobe um baixista, os outros baixistas chamam ele, ó, glória a Deus pela sua vida, você é bem-vindo aqui, Deus está te usando. Vem alguém aqui, canta lindamente, os outros que cantam vão lá e dizer, uau, que voz, que unção. A gente celebra a voz do outro, é o corpo. Quantos entendem isso? É maturidade. Olha o que ele fala: não é a ceia do Senhor que cada um come, pois cada um come a sua própria ceia sem esperar o outro. Ceia tem a ver com o outro. Por que nós estamos aqui? A ceia tem a ver com o outro, tem a ver com o meu próximo. Comer a própria ceia significa não permitir que o outro sente na mesma mesa. É não enxergar o nosso irmão surdo. É uma comunidade e a gente pensa, vamos separar um cantinho para eles. Não, nosso irmão, ele só tem uma limitação, uma característica diferente, mas é nosso irmão. Não enxergar os surdos é não entender o corpo. O que é comer a própria ceia? Comer a própria ceia é não enxergar, não observar a dor das irmãs divorciadas ou dos irmãos divorciados. Isso é comer a própria ceia. É dizer, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou casado, aleluia, eu vou para o céu e está tudo certo. Não, tem irmãos e irmãs aqui que estão passando processo de divórcio, e quem já passou sabe a dor que é. E nós temos que olhar para eles entendendo que é o corpo de Cristo, são nossos irmãos. Eu não posso comer a minha própria ceia. O que acontecia aqui no contexto? Os irmãos que tinham mais dinheiro vinham lá com uma lasanha, vinham lá com um bezerro, vinham lá com uma costela assada desde as 3 da manhã, maravilhosa. Aí vinha, botava na mesa, sentava todo mundo, os seus filhos, parentes ao redor, e o irmão que não tinha dinheiro não levava nada. Sabe a festa americana que a gente brinca, que a gente faz no Brasil? Cada um leva um prato. Não sei como é que é o nome que dá em cada lugar aí. Cada um leva um prato de comida. Era assim, a ceia era assim, cada um leva um prato de comida. Aí cada um levando um prato de comida, o cara levava um pratão assim, para a família toda. E o que não tinha nada ficava assim. O Paulo diz que alguns comiam de se embriagar, bebiam, e outros ficavam com fome. O que significa? Vocês estão comendo a própria ceia? Vocês só pensam naquilo que vocês trouxeram? Vocês não estão pensando no outro? Vocês estão indo na igreja para ser feliz e não perceberam que eu os salvei não só para ser feliz, mas para ser bênção na vida de alguém? Não faz sentido ganhar dinheiro se não tiver alguém do lado. Que sentido faz você ter dinheiro? Dinheiro não tem amigo para usufruir disso. Você ter dinheiro, ter coisas e não ter uma família, filhos para investir, para abençoar. Que sentido faz? Paulo está dizendo, vocês estão tudo errado? Vocês comem a ceia de vocês? Você não olha para o lado? Tem gente passando fome na igreja? Por isso eu falo aqui, desde o início a gente falou, no começo da pandemia a gente falou, que congrega conosco, que for idôneo. Não estou falando de gente sem vergonha que não quer trabalhar, porque gente sem vergonha que não quer trabalhar, Paulo fala que aquele que não quer trabalhar também não come. Está escrito. Então lá no projeto social, o Mercado Solidário, aqueles que não querem fazer um curso de aperfeiçoamento, que só ganhar comida, 3 meses, vaza, não ganha mais. Tem curso, tem robótica, vai começar o ano que vem agora, a gente está comprando 5 ou 10 notebooks, nós vamos fazer informática, tudo gratuito para adolescente, para adulto. Tem funilaria e pintura, eletroeletrônica, tem barbearia, tem vários cursos lá para alguém crescer. Não, eu não quero ganhar. Então vai trabalhar. Então sai daqui, pode ir. Agora, aqueles que são idôneos, que são da casa, que estão aqui, ninguém passou fome. Posso ouvir um amém ou não?
Ninguém ficou sem aluguel, sem energia, sem água. Ninguém. Por quê? Porque eu não posso tomar minha ceia sozinho. Eu não posso estar... tá tudo conta paga, está tudo em dia. Ai, deu uma crise violenta, mas o meu está garantido. Eu sou funcionário do governo, o dinheiro está caindo direitinho. Fique em casa. A economia a gente vê depois. Está aí a economia. Outra coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui num assunto que teoricamente é polêmico. Vacinação. Eu vacinei. As 2 doses já. Estou resolvido. Assunto meu. Agora quem não quer é livre para não vacinar. Só que falta eu botar um passaporte de vacinação aqui na frente. Só entra quem não vacinou, quem não vacinou. Não quer vacinar, o problema é seu. Ou a virtude é sua, depende da sua opinião. Talvez você se ache mais inteligente. Por isso, glória a Deus. Tranquilo, estamos juntos. Agora, cercear a liberdade de escolha é ditadura. Eu não estou falando de esquerda nem de direita aqui. Estou falando de liberdade. Impedir pessoas de ir e vir é anticonstitucional. Então cuidado. Bastante cuidado com o que você propaga. Sou livre, eu vacinei, porque acho que devo vacinar. Ponto final. Teve gente que veio falar comigo: pastor, essa vacina é o chip do anticristo. Eu falei: o chip líquido? Não, tem gente, tem conspirações aí falando aí. Eu não estou dizendo que é. Por favor, entenda. Você pensa assim, eu não estou dizendo que você está totalmente errado. Por favor, não penso assim. É aqui que entra a maturidade. Amém ou não? Tem gente aqui de esquerda e gente de direita aqui. Por favor. Não, para mim não muda nada. Eu respeito cada um. E tem que ter maturidade para isso. Agora, com relação ao reino dos céus, é muito maior do que a minha opinião política. Posso ouvir um amém ou não? Eu não quero impedir ninguém de chegar na eternidade. Esquerda, direita, do centro, da frente, de trás, do meio. Os rebaixados. Todo mundo. Então, irmãos, essa ceia minha, sabe o que é a ceia minha? Está tudo certo comigo? Está tudo bem? Ufa! Amém? Não é ufa não. Se o teu irmão do lado está passando fome, não pode ser ufa. Eu não posso ter 30 pares de sapato e o meu irmão do lado com o sapato furado. Tem coisa errada. Eu vou compartilhar aqui uma coisa simples, mas não é para... Se é para perder o galardão, eu perco, mas desde que você seja edificado, não tem problema. Mas eu tenho um número de camisetas que eu tenho. E cada vez que eu ganho uma nova, ou compro uma nova, eu tiro uma. Eu não preciso mais do que aquilo. Entrou uma nova, eu tiro uma. Mas só tem top. Só tem top, eu vou tirar uma top, ganhei uma nova. Eu não preciso mais do que aquilo. Então é simples. Eu estou pensando o quê? Não é só no meu guarda-roupa. Eu estou entendendo que alguém precisa e vai usar uma camiseta. É pequeno, mas eu preciso olhar para o lado. A ceia é olhar para o lado. Ceia é comer a ceia, não só a minha ceia. Ele está dizendo: é a ceia do Senhor que vocês estão comendo? Não, não é a ceia do Senhor. Vocês estão comendo a ceia de vocês. Vocês estão comendo sozinhos. Vocês não estão observando que tem gente passando dificuldade do seu lado. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Façam isto, olha que interessante. Façam isso em memória de mim. Isto o quê? O texto está dizendo, ele partiu e deu graças. Quando ele parte dá graças, ele dá graças e parte. Isso é o que o texto está dizendo. Fazem isto, ele parte, fazem isso em memória de mim. Jesus está dizendo assim, partam em minha memória. Partam em minha memória. Quando vocês partem em minha memória, vocês estão trazendo aquilo que eu ensinei para vocês. E verão em vós o meu amor e perceberão que são os meus discípulos. Partam. Quando a gente parte, que a gente é chamado de discípulo. Eu vou dizer uma das coisas que mais faz as pessoas respeitarem, por favor, os que não são cristãos, não são adeptos da fé cristã, protestante. O que mais eles
respeitam aqui nessa comunidade, isso envolve eu e você, o que mais eles respeitam são os projetos sociais. Porque quando eles vêm falar alguma coisa, aquela igreja, eles olham para lá, sabe por quê? Para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai, e para que ninguém tenha algo que vos acusar observando as vossas obras. Ou seja, quando a gente parte, a gente faz em memória dele. Quando a gente entende o princípio do partir. Então eu vou te dar um conselho prático. Hoje à tarde, vai no seu guarda-roupa e fala: Deus, o que realmente eu preciso aqui? Até porque você não sabe, talvez amanhã a gente pode estar fazendo um velório, meu ou seu, e vai ficar tudo. E o que você realmente precisa? Parta. Entenda que você vai sentar na mesa para comer, mas deixa alguém sentar do lado, deixa alguém comer também, deixa alguém usufruir também. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Façam isso, partilhem, tragam a memória. Dar graças e partir é aumentar a mesa e diminuir a cerca. Aumentar a mesa e diminuir a cerca. A ceia, eu já ministrei aqui sobre isso. A ceia tem 4 direções: para trás, em memória dele, do seu sacrifício, do seu amor; para frente, até que ele venha, e ele virá, ele voltará; para dentro, examine-se o homem a si mesmo. Nós somos dignos de tomar a ceia quando entendemos que não somos dignos. Vou repetir: nós somos dignos de tomar a ceia quando nós entendemos que não somos dignos. Se você achar que você é digno, você é indigno. E se você descobrir que você é indigno, você é digno. Aqui está a nossa dignidade de tomar a ceia: reconhecer que não somos dignos de tomar a ceia. A ceia não é para perfeitos, não é para pessoas prontas. A ceia não é para pessoas crentes totalmente alinhados com a eternidade, sem erros, porque não existe. Eu gostei de uma frase de uma igreja que eu fui: um lugar de pessoas imperfeitas. Estava na frente da igreja. Eu gostei, eu quase vou copiar: um lugar de pessoas imperfeitas, porque não somos. A ceia não é por dignidade, só que a ceia também aponta para o redor. Discernir o corpo, entender que a mesa é dele e o meu irmão também foi convidado, logo devo considerar ele por honra e servi-lo à mesa. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. E olha que interessante: porque há entre vós muitos fracos, doentes, e alguns já dormem. Essa palavra dorme aqui, ela é usada por muitas vezes no Novo Testamento para dizer que alguém morreu, ok? Porque não faz sentido fraco, doente e dormindo. Não faz sentido. Aqui é morte. E eu falo de morte espiritual. Há uma fraqueza. Por que há fraqueza? Olha aqui, irmão, presta atenção. Vamos trazer espiritualmente isso aqui. Botamos a comida aqui, está tudo aqui na mesa. Vamos comer. Cada um trouxe um prato. Aí tem uns irmãos que não disseram nada porque está feio, né? Outros trouxeram lasanha, trouxeram churrasco, botaram na mesa. Vamos comer. Aí os que trouxeram pulam na frente, começa a comer. Os que não trouxeram ficam de longe se tentando chegar. Não dá tempo, quando vê já foi. Isso uma vez. Na outra reunião, mesma coisa, no outro dia, porque eles se reuniam no templo todos os dias, estavam juntos lá. E aí reunia de novo, Aqueles irmãos começaram a ficar fracos, alguns ficaram doentes. Ou seja, começou um processo de queda. Quem são os fracos? São aqueles que não são alimentados. Quem não se alimenta fica fraco? Concorda comigo? Amém ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém vai ministrar a palavra aqui, ou quando eu venho ministrar, eu preciso entender que tem gente aqui que eu posso pregar um texto, estudar um texto a semana toda de teologia e escatologia, caprichar em todos os formatos da hermenêutica e trazer uma palavra assim
teologicamente top. E talvez alguns teólogos ou estudiosos vão dizer: uau, que comida, e vão comer. Mas talvez, se eu chegar aqui e disser assim: Deus é poderoso para restaurar o seu casamento e Ele pode tirar essa angústia do seu coração, o teólogo vai dizer: não, essa comida eu não preciso. Mas aquele outro que está aflito, que botou o pé a primeira vez, vai dizer: essa comida é para mim. Eu tenho 2 filhas, uma de 6, uma de 17. Eu boto na mesa 2 tipos de comida. A minha esposa prepara uma comida para os adultos e uma comida para a pequena. Quando ela era bebê, era uma comida mais ralinha ainda. Não tem nada de errado na comida ralinha. É entender que o bebê também precisa comer. E aí a mensagem aqui não é só para você. Sabe quem são os cristãos egoístas que tomam a sua própria ceia? É igual uma vez um menino, quando eu falo menino, 25 anos, mas na fé um adolescente, que chegou para mim e falou assim: ó, eu não consigo mais comer da comida que é pregada domingo à noite na igreja. Eu falei: por quê? Porque é ralo. Eu quero comida grossa para mim. Eu falei assim: você tem filhos? Ele falou: não. Quando você tiver filhos, você vai entender o que eu vou te dizer agora. Eu tenho 2 filhas. Uma tinha 2 anos e a outra tinha 15. Eu falei assim: uma tem uma comida, outra tem outra. Agora tem dias que a mais velha fala assim: ó, pai, eu quero tal comida. Ela falava: eu quero tal comida. E se por ela dizia assim: ah, ela que coma também isso aqui. Mas a tua irmã tem 2 anos. Não interessa, eu quero isso. Porque ela é egoísta. Ela está comendo a própria ceia. Ela não está preocupada com a irmã mais nova. Eu falei para ele: você é um egoísta. Porque domingo à noite era para te estar preocupado com os teus irmãos mais novos. Lá na porta, e quando um visitante chegasse, tu observava assim: ó, quem levantou a mão? Ah, aquele casal levantou a mão. Quando terminasse o culto, tu não saía dizendo: não gostei do sermão. Não, tu deveria chamar algum visitante e dizer: você está bem-vindo aqui. É isso que você devia fazer. Se preocupar com alguém que entrou com 3 filhos no braço e está com dificuldade de chegar no ministério infantil, e tu ajudar, levar uma criança lá no ministério infantil. É isso que você devia fazer. Em vez de ficar sentadinho na primeira cadeira, esperando uma comidinha na tua boquinha. O que eu estou falando para vocês é o que eu falei para ele no dia. Nesse tom de voz também. Porque tem adolescente que merece chinelo. Porque o pai que ama corrige. Posso ouvir um amém ou não? E eu estava corrigindo ele, sim. Por quê? Porque ele queria comer a ceia dele. É a minha ceia. Aí vai para a internet ouvir pastor que não cuida de ninguém, só prega na internet. Aí vai para a internet ouvir teólogo que não cuida de ninguém, que não tem relacionamento com a igreja, que não sabe o que é o dia a dia da igreja, que não sabe o que é fazer um velório. É fácil ir para a internet, botar um blogzinho de teologia e começar a falar de Bíblia, e não tem compromisso com a igreja local. É fácil, qualquer um faz isso. Mas não se importa com quem está morrendo doente ou com fome. Quando eu começo a olhar para o lado, eu começo a ter empatia, sentir a dor do outro, e eu começo a tirar as pedras de julgamento da mão e estender a mão vazia, dizendo: vem aqui, senta na mesa também, porque você não é digno e nem eu. E essa comida aqui é para ti, ó. Tem um leitinho aqui preparadinho para você. Aí tem músicas aqui que os irmãos cantam: me ama, Ele me ama. Aí aquele que só toma a sua ceia, ele fala assim: ai, que música me ama, egocêntrica, antropocêntrica, hedonista, evangelho centralizado no homem. Para você, egoísta. Mas para quem entrou aqui, que tentou se matar ontem,
nunca ouviu que alguém ama ele, descobrir que Deus o ama é a única coisa que ele precisava ouvir naquele dia. É claro, irmão, eu quero cantar músicas, tudo entregarei. Meus irmãos, eu quero entregar tudo, mas eu não posso esperar isso do meu irmão, que está em outra etapa, em outra fase. Isso é discernir o corpo. Por que cada um que come e bebe, sem discernir, come para sua própria condenação? Por quê, irmão? Irmão, presta atenção. Se eu sou parte de um corpo e o meu dedo do pé está encravado com a unha, quantos concordam que o corpo sofre? E você também sofre. Então é tolice achar que você não sofre se o seu irmão estiver sofrendo. Então você come e bebe para a sua própria condenação, porque eu estou dando um tiro no meu pé. Aí eu penso, vou dar um tiro no meu pé, é só o pé. Paulo fala para os coríntios assim, vocês há um corpo só e vários membros. A orelha, o ouvido não pode dizer para a boca, eu não preciso de ti. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. O pé dizer para a mãe, não preciso de ti. Por quê? Porque um precisa do outro. Um depende do outro. Você já viu um olho andando por aí sozinho? Se você vê, me avisa, que eu quero orar pela sua mente criativa, ou pelo demônio do olho que apareceu, um novo demônio. Demônio 2022, versão 2.0. Pastor, viu um olho passando. Não vê. Pastor, viu um rim passando. Um rim enorme, com braços, com perna. Não existe rim andando, não existe olho andando, existe corpo andando. Pastor, viu amém ou não? Então o corpo de Cristo é um corpo, e eu dependo do outro, eu dependo do outro, eu dependo do outro. A ceia, a mesa da ceia é isso, eu dependo de você. Você vai comer na mesa que eu como, nós vamos comer junto na mesa, eu dependo de você. Eu não consigo andar sozinho, eu decido andar com você. Eu quero andar com você, mesmo você sendo rabugento, chato. Posso ouvir um amém? Né? Sendo chato. Tem os chiitas, mas tem os chatos. Porque tem crente que a gente suporta. Paulo falou isso, suportai-vos. Tem irmão que tu fala assim, Jesus, obrigado pela vida desse irmão, porque muito me prova. Deus usa ele para provar tudo que eu peço. Deus, você fala assim, Deus me dá mais paciência. Deus manda uma coisa que você fala assim, é meu irmão? É. Tem certeza? Quem teve mais irmãos, a briga de irmão como é que era? Tu nem é filho da nossa mãe. Não tem. Essas brigas, porque tu nem parece com ninguém. Essas acusações de irmão, essas brigas de irmão que fica jogando no outro. Ô meu irmão, escuta, nós somos filhos do mesmo pai, diga glória a Deus. E o corpo de Cristo é isso. Tomar a própria ceia é egoísmo. Então vai lá, chega no teu armário hoje. Eu sei, irmã, vai dar é luta. Eu sei que é luta. Você tirar aquele vestido que está lá há 62 anos e você pensou, um dia eu vou usar. Eu sei. Eu sou do tipo, eu estou aprendendo agora, irmão. Eu sou do tipo, quando eu ganho uma roupa nova, eu espero uma data especial. É sério, eu ganho uma camiseta nova, eu falo, vou esperar um culto especial. A minha esposa não, usa isso aí. Aí eu falo, para quê? Porque tu não sabe se está vivo amanhã. Claro, já usa na hora. Irmão, culto especial, sabe qual é um culto? Sabe qual é um dia especial? Hoje é um dia especial, porque hoje o Senhor já fez. Amanhã é um dia especial. Quer um conselho? Bota hoje a melhor roupa e vai jantar com a sua esposa. Pega aquelas louças, aqueles cristais, aqueles jogo de prato que você ganhou lá no casamento em 1600 em Guaraná de Rolha, que você lá atrás, que você ganhou lá atrás, bota na mesa. Eu estou esperando um momento especial. Que momento especial? Daqui a pouco Deus leva você e o seu marido vai jantar com alguém com eles. Vai ter louça na mesa. Aqui, em nome de Jesus, o dia especial é hoje. Posso ouvir um amém ou não? A ceia é hoje. A vida é hoje. E nós vamos comer da ceia agora, entendendo que
o meu irmão é importante, entendendo que o que tem menos é importante. E se Deus está me dando mais, não é porque eu sou fofinho de Jesus, não. Eu sou queridinho de Jesus. Deus está me dando mais porque Ele quer provar o meu coração se eu sou generoso. Ei, não é a escassez que nos prova. O que nos prova é a abundância. A escassez a gente vai para Deus. A abundância prova o nosso coração. Eu oro para que Deus te dê muito, mas que você seja aprovado com aquilo que Deus te deu. Que você seja uma bênção para o teu irmão. Eu não quero ninguém doente, eu não quero ninguém enfermo ou ninguém morrendo. A falta de alimento permite a entrada de vírus. Corpo saudável possui anticorpos. Se nós entendêssemos melhor a graça, se tivéssemos mais compaixão, menos julgamento, os pródigos voltariam. A casa estaria cheia de novo. Sabe por que muitos pródigos não voltam para casa? Porque se sentem excluídos da mesa, se sentem excluídos da ceia. Quantos irmãos que você conhece, ou talvez você mesmo, foi excluído da ceia porque pintou a unha, cortou a ponta do cabelo ou jogou futebol, usou uma bermuda? Quantos que você conhece, ou você mesmo viveu isso? E eu pergunto, por que eles foram proibidos de ceiar? Porque tinha alguém determinando na sua própria ceia quem come e quem não come. Por isso a Bíblia fala: examine-se o homem, se examina você, olha para você e come e beba. Deixa o seu irmão com o Pai. O Pai é poderoso para corrigir e amoroso para corrigir. Posso ouvir um amém? Deixa o Pai corrigir o seu irmão. Se você tiver condição de chamá-lo: meu irmão, vem cá, melhora, estamos juntos, vamos crescer, corrigir em amor, faça isso, mas não impeça de chegar na mesa. Deixa chegar na mesa. Precisamos de irmãos como a irmã de Moisés. Lembra? Moisés foi solto num cesto de junco no rio, e a irmã foi acompanhando de longe. Aí quando o menino foi pego para ser cuidado, ela voltou, ficou em paz. Onde estão as irmãs de Moisés que acompanham os pequeninhos? E eu quero encerrar com um texto de um livro que eu amo, As Garras da Graça. Pode o pecador acusar outro pecador? Uma pergunta. Não sabemos o bastante sobre a pessoa para julgá-la. Condenamos um homem por cambalear pelas ruas nessa manhã, mas não vimos a pancada que ele levou ontem. Julgamos uma mulher por andar mancando, mas não vimos o prego em seu sapato. Ele fala demais, talvez tenha medo de ser ignorado outra vez. Ele é muito tímido, talvez foi humilhado na última vez que falou. Ousaríamos julgar o livro antes dos seus capítulos serem concluídos? Ou criticar um quadro antes do artista descansar o seu pincel? Cuidado. O Pedro que negou Jesus na fogueira na noite passada poderá anunciar Jesus com fogo do Espírito hoje. O Sansão que hoje está cego e fraco pode usar suas últimas forças para derrubar a impiedade. O pastor Gago pode ser um grande libertador de uma geração. Não chame Noé de maluco. Talvez você tenha que pedir uma carona para ele. Essa é a mesa da ceia, onde a gente permite que outros possam se achegar, onde a gente não toma a nossa própria ceia, mas a ceia é do Senhor. Por isso, se você está aqui visitando e é de outra congregação, bem-vindo à mesa, porque a ceia é do Senhor. Se você for um dia em outra igreja e estiver servindo a ceia, participa, porque a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor. E cabe a mim tomar a ceia junto com você. A ceia não é minha, a ceia é nossa. 1 Coríntios 4:5, eu encerro aqui. Assim, nada julgueis antes da hora devida.
aguardai até que o Senhor venha. Nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que o Senhor venha. Quantos creem que o Senhor vai voltar? E eu termino para a gente sair agora com uma frase de João Calvino. Ele fala o seguinte: se achar digno, nos torna indignos. E se achar digno, e se achar indigno, nos torna digno. Quem é digno de cear? Quem se acha indigno. Porque a ceia é para imperfeitos. Vamos cear? Examine esse homem a si mesmo. Você pode orar onde você está, sentado mesmo, ou ajoelhado, se você tem esse hábito, fique à vontade. Os irmãos vão estar passando, e quando ele entregar a ceia para você, você fica de pé, e os irmãos vão passando. À medida que você pega a ceia, você fica de pé e aguarda que nós vamos orar. Amém? Pastor, quem não pode cear? Tem uma situação que você não pode cear. Qual, pastor? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não decidiu o batismo, você ainda não crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, fica tranquilo, deixa o Espírito Santo convencer você, mas daí você não deve cear. Porque se você não entendeu o que Jesus fez na cruz ainda, se você nem decidiu pelo batismo ainda, a ceia não é minha, é do Senhor. Então a ceia é dele. Então você não deve, você não entendeu ainda o que ele fez. Mas se você já entendeu: pastor, mas eu entendi, mas eu sou um pecador. Pastor, eu entendi, mas eu estou desviado, então volta para Jesus hoje. Pastor, eu entendi, mas faz tempo que eu não sento na mesa da ceia, porque eu me sinto em pecado. Bem-vindo à mesa da ceia, pecador. O Senhor é poderoso para salvar você e restaurar você. Amém? Enquanto os irmãos ministram, os irmãos vão estar distribuindo.
pegar aí o cálice. Pode tirar o lacre ali, romper. Separa as duas partezinhas, né? Pode abrir o pão. Vamos orar pelo pão. Amém? Vamos orar pelo pão. Levantei ele ao Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito nos ajude a discernir o corpo. A discernir que esse pão, ele só faz sentido se o meu irmão também comer. Ele só faz sentido porque o meu irmão está do meu lado. Ele só faz sentido porque tem um corpo, a igreja. E o Teu sacrifício naquela cruz, o Teu corpo foi moído para que hoje a igreja fosse o Teu corpo na terra. Hoje o Teu corpo não é mais físico, não é mais um corpo apenas humano, são vários irmãos reunidos em nome de Jesus. Por isso a igreja de Jesus se reúne aqui hoje, se reúne em outros templos nessa cidade, outras estruturas, se reúne nas casas, se reúne, pessoas estão online nas suas casas agora, pessoas se reúnem no Oriente Médio, no Japão, na China, em todos os continentes, em ocas, em cavernas, escondidos, em presídios, em seminários, em escolas, em faculdades, grupos de pessoas se reúnem ao redor da tua mesa em teu nome. Esse é o corpo de Cristo, orgânico, vivo. O Senhor está edificando essa igreja, esse corpo. Por isso, Senhor, nós comemos esse pão não de forma egoísta. Nós comemos esse pão, não é a nossa ceia, é a tua ceia. Não queremos comer a nossa ceia e nosso irmão não comer. Por isso, Senhor, a nossa alegria, ela é completa em Ti, Senhor. Quando o Senhor permite que nós possamos compartilhar da mesa com um outro, com o próximo. Nos ensina e nos dá discernimento, para que a gente possa ser uma igreja, não só uma igreja emocionada, mas uma igreja relevante e pontualmente espiritual, caminhando exatamente naquilo que o Senhor quer. Nos ensina a ser manifestação do Teu reino e da Tua glória na terra. Nos ensina a viver de uma forma que as pessoas olhem para nós e falam: uau, eles têm algo ali. Tem algo ali que o mundo não tem, não pode oferecer. Por isso consagramos este pão, entendendo que somos indignos. Sim, nós somos indignos. Amém. Pode comer o pão. Pode abrir o suco. Até que Ele volte. Até que Ele volte. Enquanto Ele não volta, a gente vai celebrar o que Ele fez, até que Ele volte, amém? Sabe o que é hoje aqui? Nós estamos fazendo em memória dEle, amém? Até que Ele volte. Isso aqui é para lembrar que Ele não morreu para dar carro zero para nós. Ele não morreu para dar casa própria, Ele morreu para dar a eternidade para nós. A ceia, a igreja se reúne para lembrar do que Ele fez até que Ele volte. Ele não morreu para conquistar coisas na terra. Ele morreu para escrever o nosso nome no livro da eternidade. Alegrai-vos, alegrai-vos porque os demônios vos submetem? Não. Os discípulos chegaram felizes. Jesus, os demônios obedecem e a gente está prosperando. Jesus, o negócio está forte. E Jesus, não se alegrem por isso.
Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele vai voltar a qualquer hora. Ou a gente vai partir a qualquer hora. Nenhum dinheiro impede a gente de partir. Um avião particular pode cair. Ninguém está livre. Nenhum dinheiro do mundo traz segurança. Enquanto Ele não vem, a gente lembra do que Ele fez, até que Ele volte. Pai, nós te agradecemos pela Tua misericórdia. E a Tua misericórdia nos alcançou. Nós não estamos livres do dia da tempestade. Não estamos livres do dia mau. Não estamos livres dos dias difíceis, tenebrosos. Ninguém está livre aqui das aflições. Mas nós temos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E ainda que nós venhamos a andar no vale escuro de sombra e morte, nós não temeremos mal algum porque o Senhor está com a gente. Até que o Senhor volte, o Teu Espírito está conosco. Consagramos esse cálice ao Senhor. Amém. Pode beber. Coloca na Você pode adorar a Deus, você pode dizer glória a Ele, você pode dizer aleluia, você pode dizer palavras de amor a Ele, você pode dizer o quanto Ele é grande, você pode glorificar, a igreja adora Ele. Enquanto a igreja adora as cadeias, igual Paulo e Silas, enquanto a igreja adora as cadeias começam a quebrar, as correntes começam a cair, porque enquanto a igreja adora aquele que verteu o sangue na cruz, o inferno é abatido. Enquanto a igreja adora, os anjos do Senhor se movimentam. Adore a Ele porque Ele te salvou, porque escreveu o seu nome no livro da eternidade. Porque ainda que você passe dias difíceis, o Senhor continua sendo o Senhor de ontem, de hoje e de sempre.
Aleluia, glória a Deus. Não tome a sua própria ceia sozinho. Amém? Não tome a sua ceia sozinho. Permita que alguém chegue à sua mesa. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja uma verdade na minha e na sua vida. Vá em paz. Deus guarde tudo que leva o seu nome, a sua vida, e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor que está online, Deus te abençoe e tenha um domingo cheio de Deus também. Eu sei que sentou à mesa com a gente aí, em nome de Jesus. Você faz parte do corpo, faz parte da igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.